bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, hoje dia 12 de março. Começamos falando sobre o coronavírus, que continua trazendo muita preocupação a nível mundial. A Organização Mundial da Saúde levou o alerta sobre a doença, que foi elevada à pandemia mundial. São mais de 110 mil casos no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde disse que medidas de contenção do novo coronavírus funcionam, mas que precisam ser adaptadas a cada caso e a cada país, como explica Mônica Grayle, da ONU News, em Nova York. Acompanhe. Em nota, a agência afirma que esse tipo de decisão depende do número de pessoas que tiveram contraído a doença em cada grupo e de outros fatores locais. A agência da ONU publicou uma lista com diretrizes muito específicas, incluindo gerenciamento clínico, testes laboratoriais e outros pontos. Mas essas medidas devem ser decididas caso a caso. Numa nota separada, a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, pediu 33 milhões de dólares para assistir refugiados afetados pelo surto com preparação, prevenção e resposta às necessidades imediatas de saúde pública. As Américas, nós fomos a primeira região do mundo a ter todos os países com capacidade de realizar o diagnóstico de laboratório para confirmar ou descartar um caso pelo novo coronavírus. Fizemos já 2 reuniões virtuais com os ministros da saúde, então há um processo constante de treinamento, de informação e de fornecimento de todos os guias técnicos para cada uma das situações que... E esse enfrentamento já gerou medidas extremas em alguns países. Os Estados Unidos proibiram viagens da Europa, de pelo menos 26 países da Europa, para o país. A Europa que vive o aumento do número de casos de coronavírus. A França se prepara para tomar as mesmas medidas que estão sendo tomadas na Itália, aumentando as restrições quanto à circulação de pessoas. De acordo com informações do blog Coisas que Eu Sei, de uma brasileira que reside na Itália, a quarentena no país está cada vez mais intensa. Somente supermercados e farmácias e locais de extrema necessidade estão abertos no país. Um decreto que antes abrangia apenas a região da Zona Rossa ao norte da Itália se estendeu para todo o território nacional, para tentar evitar novos casos de Covid-19. E com isso as pessoas estão tendo restrita circulação no país e somente em caso de trabalho, saúde ou em casos extremos para que elas circulem entre uma cidade e outra. Aqui no Brasil, o número de casos também é crescente. Até ontem eram 34 casos divulgados, agora o número já passou para mais de 72 casos aqui no país, sem contar os números de casos suspeitos que estão ainda sendo analisados. E toda medida de prevenção é válida, principalmente evitando o contato entre as pessoas para que se evite a transmissão do novo coronavírus. No próximo bloco, o delegado Evandro traz para a gente um comentário de segurança. Essa onda de violência aqui durante a semana em Governador Valadares, sobre os casos de homicídio registrados na cidade, a gente volta falando sobre isso em instantes. De volta com o Jornal Super News, agora para a nossa coluna de segurança, e vamos falar sobre os casos de homicídio aqui em Governador Valadares. Foram muitos casos desde o último sábado. O delegado Evandro está aqui comigo, bem-vindo aqui ao jornal, mais uma vez. Obrigado. Para falar sobre esses casos, né, delegado Evandro? Qual a ligação entre esses crimes que aconteceram aqui na cidade? Foram 8 homicídios, né? 2 no sábado, 3 no domingo e 3 na terça-feira. O que nós podemos analisar é o seguinte: primeiro, um possível envolvimento em quase todos eles com o tráfico de drogas. E nós sabemos que para diminuir o índice de criminalidade violenta, em especial o homicídio, nós precisamos, né, da prevenção, da investigação, da condenação e o efetivo cumprimento de pena dos autores destes crimes. Esses crimes aconteceram em locais diferentes da cidade, né? Nós tivemos o caso do bombeiro, que foi no sábado, que foi o caso inicial, né, digamos assim, dessa onda de violência. No sábado, antes desse, né, tivemos um homicídio no Chonim, né, um distrito aqui de Governador Valadares, depois esse do centro, e tivemos homicídios, né, nesses 8 homicídios em vários outros bairros, né, dentre outros, né, o Querosênio, o Vila IP, o bairro Nossa Senhora das Graças,
Turmalina, são alguns bairros, né, onde ocorreram esses homicídios que nós citamos. E além dessa ligação, né, com o tráfico de drogas, foi apontada alguma outra motivação para esses crimes, pelo que o senhor apurou? No caso do policial do bombeiro, né, a informação que nós temos é que a vítima esteve no local para cobrar, né, do autor, e ele já havia armado uma emboscada e aproveitou daquele momento para matar a vítima. Então, parece-me que esse está, talvez, dentre os outros, esse está voltado mais para uma questão comercial. Já os outros 7 crimes, todos eles, acreditamos que têm envolvimento com o tráfico de drogas aqui na cidade. É importante salientar, nesse caso, principalmente do bombeiro, né, para as pessoas, quando estiverem numa situação dessas, né, como ali a cobrança de uma dívida, as pessoas se precaverem mais, né, quanto à sua segurança pessoal, né? Evitar esse tipo de proximidade, esse tipo de situação, né? Pelo que vimos nas imagens, né, tudo leva a crer que ele foi totalmente desguarnecido, desprotegido, talvez por conhecer já o autor, porque a informação que temos é que eles já tinham tido outras transações comerciais. Então, ele foi no sentido exclusivamente de cobrar. E aí, o autor, que já estava com más intenções, aproveitou aquele momento, né, de início de noite, parece-me que estava chovendo no dia, e que ele estava de costa e aproveitou o descuido dele e o matou na surpresa, que inclusive é uma forma qualificadora do crime de homicídio. E diante de tantos números, né, de homicídios, o que a polícia pode trazer aí para a gente para se prevenir isso? Conforme dissemos, e é bom reiterar, né, a diminuição dos crimes violentos, em especial o crime de homicídio, passa da prevenção, né, além da prevenção, temos também a investigação e também a condenação e efetivo cumprimento das penas. Então, é um trabalho conjunto, né, das polícias civil, militar, Ministério Público e a Justiça. E conforme dissemos em outros momentos, que Valadares está precisando, e desde há muito tempo, de uma vara especializada para os crimes de competência do Tribunal do Júri. Então, nós temos inúmeros crimes que foram praticados aqui ao longo dos anos em Valadares e que muitas das vezes esses processos eles tramitam no juiz por vários anos. E com isso, os autores acabam tendo a sensação de impunidade, que não foram presos, ou que não foram condenados, ou se condenados estão em liberdade, e com isso estimulam para cometer outros crimes. Então precisamos, né, como dissemos, né, é uma engrenagem. Temos que ter todos esses órgãos trabalhando conjuntamente para que tenhamos aí uma efetiva redução desses crimes em Governador Valadares. Delegado Evandro, agradeço a participação aqui no jornal, mais uma vez, né, para falar sobre segurança e sobre esses assuntos que são importantes para a nossa segurança no dia a dia. Muito obrigado pelo convite. O Jornal Super News volta em instantes. De volta com o Jornal Super News, agora para falar de esporte, quem traz os destaques para a gente é o Luiz Gustavo. É claro que todos nós sabemos que o Cruzeiro vive um processo de reconstrução, principalmente fora das 4 linhas. Mas até quando não iremos ver o processo de reconstrução dentro de campo, onde as coisas acontecem? O que aconteceu ontem contra a equipe do CRB, derrota em casa para a equipe alagoana pelo placar de 2-0, com 2 gols de Léo Gamalho para a equipe do CRB, foi algo lastimável. O Cruzeiro foi um arremedo de time em campo e, claro, o técnico Adilson Batista tem muita culpa no cartório. Temos que, claro, salientar e saber e ter a exata noção da dificuldade que foi montar esse time novo do Cruzeiro nesta temporada de 2020. O próprio Adilson já falou isso em algumas coletivas, mas já passou da hora do Cruzeiro mostrar a evolução. Estamos no dia 12 de março e até agora o Cruzeiro não evoluiu em nada. E o que mais choca e preocupa o torcedor cruzeirense é que o CRB será adversário do Cruzeiro na Série B, que é o campeonato principal, o principal objetivo da equipe da Toca da Raposa neste ano de 2020. E quando você tem um time que encara um outro adversário que você terá pela frente no seu principal objetivo e essa equipe te dá um banho de bola em casa,
é porque as coisas não estão dando certo e o Cruzeiro precisa repensar mais do que nunca a Adilson Batista e principalmente o seu elenco já visando o Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos falar do Galo, o Atlético que vive a expectativa da estreia de Jorge Sampaoli como novo técnico da equipe alvinegra. Foi apresentado na última segunda-feira e vai estrear diante da equipe do Vila Nova. Galo que precisa mais do que nunca da vitória para poder ir já assegurando a sua vaga na fase final do torneio estadual. Todos nós sabemos que Sampaoli é adepto de um jogo muito ofensivo e que gosta de correr riscos. Todos nós estamos na expectativa para poder saber qual será a primeira equipe que Jorge Sampaoli vai mandar a campo com a camisa do Atlético. É claro que temos alguns titulares que já estamos pensando que devem continuar titulares com o Sampaoli. É o caso do volante Jair, até mesmo do volante Alan, e a dúvida fica no gol. Michael, Vitor ou Rafael? Sabemos que Sampaoli gosta de um goleiro que saiba jogar com os pés. Pelo menos até aqui, nenhum desses três nomes citados já apresentou um bom desempenho com a bola nos pés. É claro que nenhum desses atletas foram estimados para poder fazer essa função. Agora, com Sampaoli, vamos saber. Fica a expectativa e, claro, o Galo que contrata neste momento Alexandre Matos muda de patamar. Mas devemos ficar atentos, porque não sabemos a atual realidade financeira do clube alvinegro. Jornalismo é vigilância. Não vamos deixar o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. É isso aí, Júlio. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo, por suas informações.